E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rafa Abreu, da disciplina de Matemática para Jogos 1 do curso de Tecnologia em Jogos Digitais da PUC Paraná. Nesta nova sequência de vídeos nós estaremos tratando de produto de vetores, mais especificamente do produto escalar. O produto vetorial, que é um outro assunto relacionado ao produto de vetores, será visto na disciplina de Matemática para Jogos 2, ok? Então, vamos começar aqui discutindo o que seria este produto escalar. O que seria produto entre vetores, para começar. Né? Nós estudamos duas operações aritméticas entre vetores, na verdade, que envolvem vetores. A soma de vetores, e aí nós temos a versão oposta da soma, que é a subtração. Nós temos a multiplicação por um escalar, e temos a versão inversa da multiplicação, que é a divisão por um escalar. E agora vamos discutir a multiplicação de dois vetores. Então, a princípio, se você tivesse que responder essa pergunta, definir como deve ser a multiplicação entre dois vetores, como você responderia? Então, vou criar aqui dois vetores, eu gostaria que você pensasse em como você definiria essas operações aqui. Então, se o vetor U ele equivalesse ao vetor 1, 2, 3, e o vetor V fosse 2, 3, 4. Como você definiria a multiplicação entre U e V? Vamos representar assim. De forma que isso resultasse em W. Como você definiria? Então pensa um pouquinho e aí volta nesta etapa do vídeo aqui. Deu uma olhada? Então vamos dar uma continuada aqui. Uma das formas comumente definidas pelos alunos para multiplicar dois vetores seria a seguinte. Eu pegaria aqui e colocaria 1, 2, 3, vezes 2, 3, 4. Isso aqui poderia ser uma distributiva, né? Multiplico 1 por 2, 3, 4, 2 por 2, 3, 4, 3 por 2, 3, 4, somo tudo e chego num resultado. Então vamos tentar fazer isso. Ficaria 1 vezes 2, 3, 4, mais 2 vezes 2, 3, 4, mais 3 vezes 2, 3, 4. Notem o seguinte, que essa noção de multiplicação de vetores, na verdade, usou apenas aquilo que a gente já conhece. Então não representa um diferencial para o nosso estudo. Todas as propriedades desse tipo de multiplicação aqui seriam as mesmas de somas de vetores com as suas respectivas multiplicações por escalares. Então isso daqui não contribui para o nosso estudo, não gera novas propriedades matemáticas e, portanto, não serviria. Nós estamos procurando uma nova definição aqui, e não criar uma definição com base nas existentes. Então, chamada a atenção para esse ponto aqui, vamos estudar... existem duas maneiras diferentes de multiplicar vetores que nós vamos estudar. Uma delas neste conjunto de aulas e na outra no conjunto de aulas que veremos em Matemática 2. Para entender essas duas operações, vamos analisar o seguinte, vamos tentar responder a seguinte pergunta. A multiplicação entre dois vetores, vamos representar assim, ela deve resultar em um escalar, ou a multiplicação entre dois vetores, ela deve resultar em um outro vetor. O que vocês imaginam? Na verdade, existem dois produtos de vetores e cada um deles irá resultar em um desses respectivos tipos de resultado. Então, existe a multiplicação de vetores chamada de produto escalar, que vai resultar num escalar, e existe a multiplicação entre dois vetores que resultará num outro vetor, chamada de produto vetorial. Então, para esse cara aqui,
nós vamos chamar de produto escalar, a operação. Também chamada de dot product, por causa do sinalzinho de ponto. E essa daqui é o produto, vou colocar só um pezinho aqui, vetorial. Também chamado de cross, por causa do sinalzinho de x. Sinal utilizado para representar este cálculo. Vocês também vão encontrar nomes como produto interno e produto externo. Eu não gosto muito desses nomes, okay? Mas existe na literatura. Bem, esqueçam então esse cara aqui por enquanto, ele possui suas próprias propriedades, são interessantíssimas. Mas vamos estudar este cara aqui, o produto escalar. Então, como que a gente poderia definir uma operação de multiplicação como essa, mas que desse como resultado um escalar? Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, escalar, com 2, 3, 4. Vamos fazer a distributiva, mas combinando apenas os eixos e somando os resultados. Então, 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 4. Isso aqui resultaria em 2 mais 6 mais 12. Somando tudo, o resultado é 20. Beleza? De forma genérica para o espaço 3D, nós poderíamos representar da seguinte forma. x, y, z vezes, vou colocar aqui x1, y1, z1, x2, y2, z2. Vai ficar como resultado x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Esse seria o nosso resultado. E a soma de tudo isso aqui geraria um escalar k. Beleza? Então, esse formato de multiplicação entre vetores é interessante, porque a partir dele nós conseguimos encontrar algumas propriedades que relacionam o ângulo entre dois vetores. Então, isso aqui ficou marcado como interessante, foi notado como interessante para os matemáticos, porque ele possui algumas relações com o ângulo entre dois vetores, conforme nós vamos notar na sequência desses vídeos aqui. Então, por enquanto é só, até o próximo vídeo.